Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estar na casa do Senhor. Eu vim lá de São Paulo, não foi nem para pregar. Costuma dirigir mais, quase não prega, mais nos cultos de ensino. Mas as mensagens nos domingos, nos cultos festivos, fica mais com aqueles que a gente chama os obreiros, mais ensina a palavra. Mas eu vim para a casa da minha mãe, que ela se mudou para cá, e eu vim dar uma ajudinha para ela aí, fazer algumas coisas na casa dela. E aí, a Alessandra não perde a oportunidade. Nossa. Antes que eu nem queria dizer que vi. Ela já disse, vou agendar o senhor. Não faça isso não. Mas, irmãos, nós estamos aqui. Eu sempre lembro de uma coisa na Bíblia onde me chama muito a atenção, além das outras, mas é o comportamento de Maria, irmã de Marta. Jesus tinha como amigo Lázaro, e incluindo as suas irmãs, Maria e Marta. E ele tinha prazer de chegar ali, né? Eu imagino que numa casa que a gente é bem recebido, a gente dá vontade de voltar lá, não dá? Se sente em casa, é bem acolhido. E aí Jesus não era bem aceito lá na região de Betânia, porque os judeus que ali moravam, eles o odiavam, a ponto de um dia pegarem pedra para o expulsar de lá. E ele saiu de lá um dia, não porque ele tinha medo de ser apedrejado e tudo mais, mas para evitar o confronto com os judeus. Mas quando Lázaro ele morreu, Jesus fazia pouco tempo que tinha saído de Betânia. E saiu porque os judeus atacou ele e os discípulos. Praticamente foi expulso de lá. Mas ele volta a Betânia porque foi chamado um pouco urgente, pelas irmãs de Lázaro, seu amigo que havia morrido. Mas ele não foi correndo para lá, ele foi no tempo dele. E quando ele chega em Betânia, antes de ir, os judeus disseram, o senhor ia sendo apedrejado lá, o senhor vai voltar para lá? Jesus disse, quantas horas vocês têm no dia para andar? Não são 12? 6 da manhã e 6 da tarde. Então, ande enquanto tem dia. Porque vai chegar a noite e você não vai poder. Porque quem anda de noite tropeça, porque não vê onde está andando. Mas quem anda de dia não. É uma lição que Jesus deu assim, para que eles entendessem que ninguém podia fazer nada que não estivesse autorizado pelo céu. Ninguém deveria tirar a vida do Senhor de modo brusco, apedrejando-o, nem matando de outra forma, a não ser que ele mesmo se entregasse. Foi o que ele fez. Então, meus amados irmãos, não estranho, eu falo devagar mesmo, porque quem
Quem não é pregador, quem fala mais ensinando as coisas, não altera muito a voz. Então eu falo assim devagar. Tem hora que a gente é um pouco explosivo, né? Mas isso é na medida do andamento do trabalho. Muito bem. A Alessandra tinha me dado aqui um tema no livro de Salmo 1, versículo 3. É muito interessante esse Salmo 1. Meu pai mesmo, quando tinha oportunidade, ele falava decorado esses 6 números, esses 6 primeiros números, que é o primeiro capítulo de Salmo. Esse resumo aqui de 6 versículos, ele falava decorado, sempre falava. E desde criança eu o acompanhei nos cultos, nas casas, quando ele dirigia, nas fazendas, aqui na cidade de Murici. Eu também sou daqui, eu vim de São Paulo, mas eu sou daqui, eu não sou de lá não. Eu estou lá emprestado, já faz 36 anos. Com vontade de vir para cá, mas não pude vir. Até agora não fui autorizado a voltar. Salmo de número 3. Pois será como a árvore plantada junto às águas, qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quem é assim? Será se alguém pode se comparar a esta árvore? Será se alguém pode dizer que eu sou exatamente assim? Eu imagino que ninguém tem coragem de dizer. Eu imagino que ninguém tem coragem de dizer. Porque o contexto deste salmo, ele vai dizer que bem-aventurado ou feliz é o varão. É claro que o salmista ele está falando como se estivesse dirigindo-se só ao sexo masculino, mas a inclusão como igreja é total. Todos nós, tanto mulheres como homens, eles são bem-aventurados quando não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então vem o versículo 3 que diz: pois será. Então, se nós formos, como diz o contexto inicial, então sim, seremos ou será. Dá para entender que não é todas as árvores que têm o privilégio de estar plantada junto às águas. Quem sabe tem alguma árvore lá no meio da sequidão, que aqui é muito quente, né? Eu estava dizendo, estou com saudade já do frio. Que o negócio é quente. A gente se esquece, demora para vir, se esquece que aqui é tão quente. E aí, eu acredito que se as árvores que estão lá no meio do lugar mais desértico tivessem a oportunidade de pelo menos a sua raiz tocar o ribeiro, já seria um grande privilégio. Eu acredito que ela
poderia dizer assim, eu estou fazendo uma conjectura de árvore, mas a gente pode aplicar em nós também. Se eu pudesse tocar pelo menos, ou ficar perto de onde tem água. Porque onde a árvore que está plantada junto às águas, ela traz muitos benefícios, tanto para si própria, como para as outras. Quem está ao redor, ou quem está plantado ao redor de uma árvore, que está à beira do ribeiro, que as suas raízes chegam nas águas, aquele terreno ele deixa de ser asseorado, né? Ele deixa de desbarrancar. Ele não desbarranca a árvore que está perto das águas ou plantada junto ao ribeiro. Quando passa as enchentes, sempre descobre até as suas raízes, mas ela permanece firme, segurando o barranco que está do seu lado. Outra coisa, os nutrientes da água ela tira e traz um benefício muito grande para si. Além disso, aqueles que passam e vê uma árvore junto das águas, ele não vai somente ter o benefício da água, mas também da sombra. E às vezes quando você está com muito calor, que vai passando, desejando tomar água, mas você vai chegando perto das águas e tem uma árvore bonita, você dá vontade de ficar lá. Dá vontade logo de dizer, se eu tivesse uma rede aqui, eu ia passar uma tarde aqui. Armar uma rede, dar um cochilo, porque é muito gostoso aqui. Além de ter água, tem sombra. Além de ter sombra, tem fruto. Glória a Deus, aleluia. Agora vai chegar tempo em que não somente vai vir tempestade para tentar tirar aquela árvore do lugar, como também vai vir o tempo de sequidão. Virá tempo de sequidão. O verão vai chega para todo mundo. Mas a árvore plantada junto às águas, o salmista disse que ela permanece verde. As suas folhas não caem no verão. Porque no verão no outono as folhas caem. Mas ele já está pulando esse estágio dizendo, no verão, que é o tempo mais forte do calor, as suas folhas permanecem verdes e não caem. Tem um mistério aqui, não tem? Tem um mistério. E qual é o mistério? Qual é o segredo para se manter verde no tempo do verão? Depende da árvore? Não, é a água. Todo o segredo da árvore ser produtiva, onde as outras estão com os galhos secos no verão e ela está produzindo, não está propriamente em si, mas do que ela recebeu, do que está passando nos seus. É o que está passando do lado dela. É o que está nutrindo ela. É o que está dando essa qualidade de vida que as outras não têm. E toda árvore, e toda pessoa, vou partir para o lado pessoal, para o lado de pessoa, que dá fruto, que ora, que vigia, que guarda a sua língua de não falar engano, que não anda e nem se assenta no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
Mas ele não precisa estar com a Bíblia aberta constantemente, porque parece que o salmista quer nos dizer que a gente precisa estar com a Bíblia aberta nas mãos 24 horas. Não é isso. Você lê, mas guarda. O que é que diz no Apocalipse? Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e guarda. Quando você guarda, quando você lê, você lembra-se. Então esse rio está passando. Enquanto você está com suas raízes no rio, você está ligado no que a palavra diz. Por isso que não seca. A tentação vem e você está lá. As pessoas te oferecem a oportunidade de você sair do lugar que você está. Porque tem alguém que ele não faz, mas ele quer o seu lugar. Eu tenho algumas experiências pequenas, mas tem algumas cicatrizes pequenas. Já dirigi algumas igrejas. Passei por umas situações difíceis, mas o Senhor me deu vitória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ultimamente disseram que eu estava trabalhando onde enterraram o cachorro morto. Ué, mas está morto e se era bravo não tem perigo. Pelo menos eu estou fora de perigo. Está enterrado já. Qual é o problema? Mas isso para querer desestimular você. Me ameaçaram de morte, assim dizendo que eu ia morrer porque tinha saído daquele lugar para o outro. Mas estou vivo. Graças a Deus. Aleluia. Sabe o que o Senhor falou para mim? Não pare. Fique aí. Glória a Deus. Teve um tempo na minha vida que eu vim para cá, que eu já tinha ido embora, foi em 1990. Eu vim me casar e voltei para São Paulo. Meu pai e minha mãe já tinham embora todo mundo. Eu fui embora para lá. E aí, quando fez um ano que eu estava trabalhando lá, minha sogra e meu sogro compraram uma casa aqui no bairro do Reginaldo, aqui perto. E compraram móvel e tal. Disse, vem embora. Eu ainda estava morando na casa do meu pai, não tinha comprado ainda nada para mim lá. Aí a gente, uma casa lá e tal, com móvel já dentro, embora. Com ponto de mercearia. Eu falei, uma oportunidade dessa ninguém pede. Eu, bom, vem embora para cá. Lá eu estava cooperando como diácono na igreja em São Paulo. Quando eu cheguei aqui, aí fui congregar numa congregação pequena, ali no bairro do Reginaldo. E eu falei, olha que maravilha. Aí já comecei a vender alguma coisa na mercearia. E uma coisa muito boa. Falei, estou no lugar, na minha terra, no lugar que eu quero. Estou congregando numa igreja boa. Estou bem, tranquilo. Mas o coração estava disparado querendo trabalhar na obra. Mas aqui tem obra, né? Porque quando o Senhor me chamou, eu estava em cima de um torno fazendo panela de barro, que eu faço vaso. E o Espírito Santo disse, eu te quero na minha obra. Eu falei, o Senhor está brincando. Eu cheguei a dizer ao Espírito Santo que deixasse eu fazer meus vasos, porque era tanto gozo no meu coração que os olhos ficavam merejados e eu tinha dificuldade de conduzir o torno fazendo meus vasos. Eu só estou dizendo isso porque é para crente, porque se fosse lá fora, porque ardia o meu coração. Um dia eu estava na igreja e o mesmo Espírito falou assim, eu lá no culto de ensino, eu tinha uns 17, 18 anos, sentado lá perto de um diácono chamado Zé Petrus, lá em Murici. E o Espírito disse assim, eu te quero sentado lá em cima, lá no altar. Aí eu falei para Zé Petrus, eu digo, alguém falou para mim, ele disse, foi Deus, o tempo vai chegar. Mas eu nunca fui ambicioso, pô.
Eu nunca quis. Pelo contrário, eu evitei quanto pude sentar no púlpito. No dia que o pastor disse, você vai sentar aqui, eu resisti muitos cultos, ele me chamando, até que um dia ele me chamou na vista de 2 obreiros, 2 presbíteros, e disse, a partir de hoje, não me resista mais. Se era com vergonha de Antônio e Ezequiel, a partir de hoje, você não me resista mais. Venha para o púlpito. Pronto, daquele dia em diante. Deus, aleluia. Mas sabe o que foi que aconteceu? Com 7 meses que eu estava aqui, a irmã Maria, o cabelo branquinho, mais branco do que daquela irmã lá, ali no Reginaldo. Eu gostava e gosto dos trabalhos de oração. Quando eu cheguei lá, Deus usou ela e disse que eu ia me embora para São Paulo. Eu falei, vou nada, minha mercearia está boa. Mas aí foi acabando as coisas da mercearia. Foi acabando, foi embora, foi embora. Eu sou daqueles que a pessoa vem pedir uma coisa, eu dou mesmo. Eu comecei a dar as coisas. Vender fiado não recebia. Quando minha filha completou 1 ano de idade, já estava quase tudo pronto para ir embora. E aí a irmã Maria foi lá em casa e disse, eu venho orar pelo irmão, porque o irmão vai embora. Ela disse assim, quando o irmão chegar lá em São Paulo vai ter uma surpresa. Aí Zé Nascimento, que era um diácono, um amigo meu lá no Reginaldo, ele chegou e disse assim, eu já sei qual é a surpresa. Eu digo, você vai estragar, rapaz? Deus acabou de usar, a irmã disse que vai ter uma surpresa. Então não diga não. Ele disse, vou dizer, você lá vai ser separado para presbítero. Eu falei, pronto, então não tem mais surpresa. Na semana de eu viajar, a irmã Maria voltou lá em casa. Eu disse, o que está acontecendo? Ela disse, eu vou orar pelo irmão de novo. Quando ela acabou de orar, ela disse assim, leva o cajado. Glória a Deus, glória a Deus. Aí aquilo me arrepiou. Meu Deus. Quando eu cheguei em São Paulo, na semana que eu cheguei, uma irmã chamada Vitória. Quando eu fui lá na igreja, apresentei minha carta de volta, a irmã Vitória disse assim, irmão Marco, eu tive uma visão com o senhor sentado no púlpito numa cadeira, mas brilhava tanto com a glória de Deus. Na mesma semana, o pastor me chamou na mesma semana e disse, Marcos está separado para ficar em prova para o presbitério. Aí eu me lembrei, né? Bom, foi Deus. Passou um tempo. Quando eu fui separado a evangelista, o Espírito Santo falou para mim, você não é evangelista, você é pastor. Quando eu fui separado para pastor, o Espírito disse, o cajado chegou na tua mão. Foi assim. Mas eu nunca fui ambicioso. Quem me plantou foi o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Junto a Ele. Ele é a fonte das águas vivas. Ele é a fonte da água. Não é mérito nosso. Se a gente achar que porque agora é bonito e tem folha verde, achar que é alguma coisa, então o ribeiro vai secar. Glória a Deus, aleluia. E você vai fazer o quê? Meus amados irmãos, Glória a Jesus, aleluia. agora tem um processo. O processo é permanecer do jeito que a palavra diz. Aleluia. Se nós nos desviarmos, nós não vamos ter nada. Não vamos ter nada para ninguém. Oferecer fruto nenhum para ninguém. As pessoas não vão parar nem para te ouvir. Mas sabe por que param? Porque tem. Aleluia. E mesmo que alguém fale mal, mesmo que alguém diga alguma coisa, mas quem te plantou não foi você que se plantou. Foi ele que te plantou, junto dele, porque ele quer você junto a ele. Jesus quer você junto dele, para suprir as suas necessidades. E quando ele supre as suas necessidades, você supra de outros. Eu nunca vi Jesus dar bênção a ninguém
para as pessoas ficar soberba e orgulhosa, uma coisa que é para si só. Pelo menos as curas que eu tenho observado que Jesus faz, os milagres que ele operou, sempre tem uma repercussão para outras pessoas de bênção. Todas as pessoas que Jesus tocou nelas, elas têm testemunho que alcança outras vidas. Testemunho que alcança outras vidas é porque foi Jesus quem fez. Não é aquela vida raquítica, não é aquele testemunho orgulhoso de soberba, que as pessoas compram casa boa, compram móvel bom, compram carro bom e parece que ele é o bonzão, ele é especial. Está na igreja, mas parece que bonito só ele é indiferente, é diferenciado. Porque olha aí, a bênção que ele tem. Como se a palavra de Deus se resumisse a isso. A palavra de Deus não se resume simplesmente a coisas materiais. O fundamental é a vida espiritual. Você pode não ter coisas dessa terra. Você pode não ter bens nessa terra. O que você tem pode até não ser seu, pode ser emprestado. Mas você está plantado junto das águas? As suas necessidades, elas são supridas por Ele. E não importa de onde vem, pode vir até da mão do orgulhoso. Pode até vir da mão de alguém que fala mal. Deus fala mal, mas Deus usa ele para te abençoar. Porque você não se mistura. Sabe o que acontece quando você está muitas vezes na empresa? Isso acontece comigo. Alguém vai falar algumas coisas, os colegas de trabalho, eles já olham para mim, já olham para você e diz: o irmão está aí, a irmã está aí. Ele ou ela não pode ouvir. E se você parar para ouvir, aí eles depois vão dizer: olha, o irmão está gostando. Então, quando você está plantado junto às águas, essas águas, que é o Espírito Santo, ela te dá capacidade de sobressair, de sair desse meio. Porque suas raízes estão no ribeiro. Então você não vai aceitar as coisas que te oferecem lá fora. Quantas coisas, quantas investidas, dentro e fora da igreja. Dentro e fora. Mas você permanece, não permanece firme? Por que você permanece firme? É você que é bonzinho, é você que é boazinha, porque vocês fizeram todo esse esforço de fazer esse trabalho tão bonito. Porque as raízes estão no ribeiro. Porque esse rio está nutrindo. Esse rio traz inteligência e capacidade de realizar, para que o nome dele seja glorificado. Para que quando ele vier buscar fruto, ele possa tirar e não condenar uma figueira porque está sem fruto. Porque aquela figueira que ele condenou é porque era tempo de dar fruto, mas ela não deu fruto. A figueira que Jesus diz: nunca mais se produza fruto de ti, porque ele é o Senhor, foi ele quem plantou. E por que a figueira não estava dando fruto quando era a estação? Preste bem atenção uma coisa: o Senhor não vai pedir a mim e a você aquilo que nós não temos para dar. Se Ele te plantou junto às águas, é porque você dá fruto, você tem fruto.
E não é fruto fora de estação. Porque alguém pode dizer, a árvore é muito bonita, mas não tem nada. Mas você veio aqui no tempo da safra? Você viu no tempo da safra? Não é o ano todo, não. Não tem a safrinha, não. É só aquela safra do ano que é para produzir. Você pode ver que os frutos que eles dão na estação são diferentes daqueles que dão fora da estação. São azedos os que dão fora da estação. Mas aqueles que são dados na estação certa, eles são doces. Eles fazem bem. Então, meus amados irmãos, eu sei que o Senhor tem um plano na sua vida, porque Ele não te trouxe para perto dele por acaso. Lembra de quem você era? Lembra de onde você estava? Tem uma irmã lá na igreja em São Paulo que ela chama Josete. A gente chama ela de Jô, irmã Jô. Ela diz ela que tomava 3 litros de pinga por dia. E Jesus libertou ela. E quando ela abre a boca, muita gente não gosta, porque ela cobra muitas coisas. Ela diz, nem me deu oportunidade, porque ela cobra algumas coisas, mas é verdade. Ela fala, tem gente que deixa o culto de ceia por causa do aniversário. Tem um aniversário marcado, ele vai para o aniversário e o culto de ceia, ele não veio, que é um culto importante da igreja. Às vezes a gente nem precisa falar, Deus usa outras pessoas. Mas aqueles que estão plantados junto às águas, é diferente. Quem está plantado junto a Cristo, ele sempre faz algo para lhe agradar. Eu tenho perguntado ao Senhor, como te agradar? Ensina-me a agradar a ti, Senhor. Porque eu percebo que eu sou mais desagradável do que agradável ao Senhor. Então me ensina a agradar. E quando você entra nesse diálogo com Ele, e às vezes pela madrugada, o Espírito começa a encher o teu coração. E aí Ele vai dizendo, assim eu me agrado. É desse jeito que eu gosto, eu quero me agradar. Eu me agrado quando você dá o melhor. O melhor que você dá não é quando você tem tempo de vir, é quando você não tem tempo, não tem força, não tem vontade, e você vem. Você se levanta para orar quando não tem vontade. Você canta quando as coisas estão dando errado, porque existe um rio junto de você nutrindo. E você diz, eu quero ter fruto para quando o Senhor vier buscar. Eu quero que dá fruto doce de qualidade, os frutos melhor, o melhor para o Senhor. Tem alguém que diz, eu vou dar o meu melhor. E qual é o seu melhor? É cantar muito bonito igual o irmão? Eu acho que não. O melhor é quando nós damos o que não podemos fazer. Viu a viúva lá na Porta Formosa? 2 moedinhas. E Jesus estava lá. E os discípulos, o que será? Ninguém perguntou nada. O que será que o Senhor está fazendo? Ele esperou a pobre viúva nos seus passos devagarinho, porque os outros andavam ligeiro, todo mundo com saúde, os bolsos cheios, não. Com saúde, tinha tudo, mas a viúva vinha com as suas 2 moedinhas. E quando ela chega, a arca já ficava na porta do templo. Ela vai e deposita as 2 moedas. E Jesus, o coração dele se enche. O coração dele se enche de alegria. E ele se agrada daquela oferta que só tinha aquela. É isso que ele quer. Só
tinha aquela oferta. Jesus disse: os ricos depositam dos que lhes se sobejam, do que sobra, mas ela colocou o seu sustento, estava ali. Ele vai deixar faltar? Ele deixou ela morrer de fome depois? É ruim. A casa dela, vai lá na casa da viúva para ver. Vai almoçar lá, lá tem almoço, lá tem janta. Só tinha 2 moedas, ela comprou com o quê? Vai lá para você ver. Você está subestimando o crente que ora. Você está subestimando quem dá o último sustento, o último suspiro. Quem resiste a tudo quanto o mundo oferece e as pessoas. Muitas vezes as coisas, elas querem nos desviar do plano de Deus. Quer tirar você do plano. Às vezes, quando você mais necessita de vir para o culto, é quando alguém chega na sua casa. Eu fico agoniado com esse negócio. Olha, me dá uma agonia quando eu ouço o crente dizer: aqui não tem não. Mas lá em São Paulo, os crentes, quando chega uma visita, diz: chegou uma visita na minha casa, não vou para a igreja. Traga a visita, rapaz. Ou então deixa ele lá. Deixa a visita lá e diz assim: que você quiser ficar aí em casa, fica. Eu vou adorar. E às vezes está doente em casa, pode até andar, pode até ser trazido, mas não vem, porque não tenho mais fé que ele cura aqui. Eu não sou um pregador que agrada as pessoas. Eu não prego para fazer os gostos das pessoas. Porque Jesus permanece o mesmo. Ele não muda. Onde ele entra, as coisas mudam. As situações mudam. Se ele estiver, chega alguém, ele muda a situação dele. Um dia ele estava no templo ensinando na sinagoga, entrou um homem com a mão ressequida. Ele disse: venha para o meio. Não podia ir para o meio, porque era abominação para os judeus. Para os judeus, aquele homem que tinha a mão seca, ou que nasceu cego ou aleijado, era porque ele pecou ou os pais dele. E não podia entrar no meio da sinagoga porque contaminava os outros. E Jesus disse: venha para o meio. Mas para o meio? Os outros olharam: por que ele chamou para o meio? Quem está chamando é ele, rapaz. O pregador não é Jesus? Por que deu oportunidade a ele? Ele disse: eu chamo quem eu quiser. Venha para o meio. Ele veio para o meio e disse: agora estenda a sua mão. Ele estendeu. A sua mão ficou sã como a outra. Aí Jesus diz: hipócritas, vocês sabem tirar do atoleiro um boi ou uma ovelha, e depois questiona porque é sábado. Que negócio de sábado é esse? Jesus opera o dia que ele quiser. Ele é o Senhor. Meus irmãos, que Deus assim os abençoe. Se nós estivermos com Ele, se estivermos firmados nele, permaneceremos nele, até que o Senhor volte. Devemos continuar. Meu avô paterno, ele era batista, crente batista. Ele cantava um hino que tem lá no Cantor Cristão que diz: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai. Vai dizer que todas as 4 horas da manhã, quando ele levantava,
já começava a cantar, fazendo café e cantando. O pai disse: meu pai era um crente de verdade. Ele deixou o Novo Testamento que era do pai dele. O pai disse: quando eu partir, vai ficar para você. Eu deixei lá em São Paulo, que eu tenho tanto ciúme daquele Novo Testamento. Já mandei reformar a capa várias vezes. Não sei que cor está mais as páginas. Não sei quantos anos faz. Eu acho que tem mais de 100 anos, que a tradução é diferente. Mas foi do meu avô. E eu guardo com muito carinho. Eu não sei para quem vou entregar aquele Novo Testamento. Mas eu guardo com muito carinho. Meu pai disse: quando eu partir, foi do meu pai. Quando eu partir, fica com ele. E eu fico, tá lá. Então, até Jesus voltar, devemos ficar firmes. Pela manhã, pelo meio-dia, pela tarde, pela noite, não sabemos quando ele vem. Mas quando ele voltar, ele disse que quer nos achar servindo assim. As ombreiras da porta, esperando o seu Senhor quando vem e já está pronto para servir. Ele diz: de maneira que o Senhor vai se agradar tanto do servo que está lhe esperando, que diz: espera aí, você não vai me servir não, sente à mesa que eu vou lhe servir. É uma parábola que Jesus conta. É muito importante permanecermos plantados junto às águas. Sempre teremos graça de Deus. Alguém diz: o que é que você tem? Graça de Deus. O que é que você é? Eu não sou nada sem a graça. Tudo que eu sou é pela graça do Senhor. Graça de Deus. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a sua igreja em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estava tão bom. Quem queria mais? Amém. Então aplauda ao Senhor Jesus pela vida do nosso pastor Marcos. Ele começar a contar a semana que vem, o mês que vem não para. É bênção. Aleluias. Amados, louva a Deus pela vida de cada um. Hoje, para muitos não pode ser, mas para nós foi um pouco corrido hoje. De manhã, à tarde, à noite, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas a graça do Senhor, aleluia, nos refrigera.